Fala pessoal, beleza? Bom, bem-vindos à nossa segunda aula, certo? Ainda vamos falar um pouquinho mais tecnicamente de alguns assuntos que a gente precisa explicar para vocês, né? Obviamente para a gente poder então seguir para uma abordagem mais prática, né? Então, na aula 2 aqui, né? O que eu separei para vocês foi basicamente aprofundando nos conceitos sobre a web, né? Então a gente entendeu ali um pouco na aula anterior sobre o JavaScript, o quanto ele é vantajoso, o quanto ele está popular, o quanto que ele resolve diversos problemas e o quanto a gente acaba no dia a dia interagindo com coisas que são escritas usando a linguagem do JavaScript, tá? Mas o que eu queria dizer aqui para vocês é o seguinte, né? O que essa aula 2 aqui tem como foco? É a gente falar um pouco mais sobre a web, né? Porque assim, a origem do JavaScript partiu de lá, né? Partiu do desenvolvimento web, né? Então, não tem como não falar o que é um desenvolvimento web, né? O desenvolvimento web é a forma como eu consigo escrever código, mas literalmente para que isso seja mostrado num contexto de internet. Então, ou seja, quando eu estou desenvolvendo na web, eu estou entregando recursos e funcionalidades para que o meu browser, ou seja, o meu navegador, acesse através de um site, através de uma página, através de um portal, através de uma rede social e assim por diante, tá? Isso é o conceito de desenvolvimento web, ou seja, quando eu estou colocando a web, quer dizer que eu estou partindo do princípio de que eu vou acessar partindo da internet, algum site, e esse site por trás tem algum servidor que vai me retornar algum tipo de informação, tá? Hoje, né, considerando ali que a gente está em 2024, o desenvolvimento web já não é mais uma novidade, né? A meados ali de 2008, ainda se tinha muitas incertezas sobre o desenvolvimento web, porque parte da internet usava o desenvolvimento web apenas para sites. E aí, com o tempo, a gente percebeu que grandes aplicações, grandes aplicativos usam hoje a web a seu favor. Então, quando você fala, por exemplo, de aplicativos de streaming, por exemplo, Prime Video, Netflix, ou quando você fala, por exemplo, de players de música como o Spotify, ou quando você fala de redes sociais tão grandes quanto o Facebook, quanto o Instagram, enfim, Twitter, todos eles fazem uso do conceito do desenvolvimento web. Então, perceba o quão grande, né, o desenvolvimento web e o quão grande pode ser uma solução de desenvolvimento web. Tá? E, obviamente, o JavaScript está autocontido em todos esses exemplos e cases que eu dei aqui. Tá bom? Bom, eu acho que aqui para vocês não é mais uma novidade, mas o que é o browser, né? Eu acabei já falando, né, dando um spoiler para vocês muito na aula passada, mas o browser é o nosso navegador, tá? O nome técnico que representa a aplicação que se comunica com a internet é o conceito de ter um browser. Então, se eu tenho o Google Chrome, se eu tenho o Safari, se eu falar browser, eu estou entrando na categoria técnica de que é essa aplicação. Mas se eu quiser falar de marca ou de produto mesmo, eu posso falar, eu abro o Google Chrome, abro o Internet Explorer, abro o Opera e assim por diante, tá? Bom, como que o browser roda o JavaScript, né? Então, eu acho que agora a gente pode até usar aqui um pouco da nossa lousa aqui. Eu vou passar um pouquinho mais para baixo aqui e vamos fazer uma representação bem básica aqui, ó. Então aqui eu tenho o meu browser, certo, gente? Então seria o meu navegador. O meu navegador, ele é uma aplicação, ou seja, ele é uma aplicação que está instalada dentro do meu computador, que está instalada dentro do meu celular, que está instalado dentro de algum outro dispositivo. Então, ou seja, o browser ele hoje não é apenas algo exclusivo do computador, né? Hoje a gente lida com o browser, ou seja, o navegador, em todos os lugares, principalmente dentro do aplicativo, né? Eu acho que hoje é muito comum a gente estar usando mais o browser, né? Mais o navegador do celular, do que necessariamente eu estar sentado num computador, seja ele um notebook ou um computador mesmo ali, um desktop, para poder fazer uma pesquisa ou acesso a algo, né? Então ele está muito mais próximo da gente, né, em contato com a gente. Mas como é que no fim do dia o browser acaba fazendo tantas funcionalidades? É que o browser, como eu falei para vocês, é um aplicativo, é um programa. E dentro desse programa eu tenho recursos e funcionalidades, basicamente. E dentro do browser eu tenho o que a gente chama de motor. Então, ou seja, o que é esse motor, galera? Então eu vou colocar aqui, ó, existe um motor aqui, tá? Eu vou até falar que existe aqui, ó, vou até fazer assim, ó, para ficar um pouquinho mais claro, que o browser ele possui um motor. O que é esse motor? Ele tem um motor que basicamente o que ele precisa resolver? Ele tem que olhar para algumas coisas como, por exemplo, HTTP, e eu já vou explicar para vocês. Ele precisa olhar para uma coisa chamada HTML,
também já vou explicar para vocês. Ele precisa também olhar para uma coisa chamada CSS, que eu também já vou falar para vocês. Deixa eu só colocar aqui para ficar mais claro. E ele precisa falar de um carinha chamado JS, tá? Vou abreviar aqui para não ficar muito grande, JavaScript. Então, ou seja, esse motor, né, essa engine aqui do browser, ele é obrigado a lidar com vários recursos aqui, como eu listei para vocês. Então, primeiro deles, né, vamos falar sobre o nosso amigo HTTP. O que é o HTTP? O HTTP é o nosso protocolo de internet, tá? Então, toda a internet é concebida em cima de um protocolo. Protocolo é uma regra, né, uma especificação que a gente tem justamente para determinar como é o padrão de comunicação entre a internet. Então, ou seja, quando eu estou falando com o Google, quando eu estou falando com o Instagram, quando eu estou falando com o Netflix, todos eles se comunicam de uma forma padronizada. E essa padronização se dá através do que a gente chama de HTTP. HTTP foi construído lá na época dos anos 90, junto com a internet. Então, ou seja, os primeiros sites, desde aqueles sites mais estáticos, né, que não tinham tanto recurso, já se falava de protocolo HTTP. Hoje continua se falando, só que em versões um pouco diferentes, né? Eu tenho HTTP 1, tenho HTTP 2, enfim, entendam que é um protocolo que todos os servidores da web, né, ou seja, da internet, precisam se comunicar, e todos os browsers, navegadores precisam também se comunicar por esse modo. Assim, todo mundo fala o mesmo idioma, todo mundo fala o mesmo código, todo mundo fala a mesma língua, tá? Basicamente isso. Bom, dentro desse motor, eu também preciso lidar com algumas outras coisas. Então, por exemplo, o browser, ele tem a responsabilidade de retornar conteúdos para a gente. Esses conteúdos, normalmente, também têm uma forma de ser escrita, né? Esses conteúdos são entregues para a gente através do que a gente chama de HTML, né? Então, ou seja, o que é o nosso HTML? Apesar desse não ser um curso de HTML, CSS, ou seja, um curso de front-end, eu vou só explicar aqui resumidamente. Ele é um recurso de marcação de texto. Ou seja, o que isso quer dizer, um recurso de marcação de texto? Toda vez que você, por exemplo, vem aqui no seu navegador, por exemplo, e vem aqui, vou colocar aqui, por exemplo, o Google, vamos vir aqui no Google, por exemplo, vamos pegar o próprio Google aqui, vou colocar aqui o google.com, vou pegar aqui o google.com. Bom, quando eu acesso o Google aqui, galera, o que acontece, tá? Eu posso vir aqui no nosso inspecionar, e quando eu faço esse inspecionar aqui, galera, toda essa estrutura aqui, ele representa a estrutura da minha página, ou seja, do que eu estou visualizando. E isso tem a ver com a forma como eu retorno esse conteúdo, né, essa informação. Então, quando eu acesso um site que tem uma animação, que tem um conteúdo com botões, com banner, com botões, com caixinha de texto, tudo isso quem determina é o HTML por trás dos panos, ou seja, todo esse código aqui atrás é o HTML ali montando a nossa página, que obviamente o browser está interpretando, tá? E ele monta essa página porque basicamente eu fui até o Google falou assim, ó, a minha página funciona desse jeito aqui. E aí o browser teve a responsabilidade de pegar esse código, né, esse conteúdo HTML e montar a visualização dele, tá bom? Nada mais do que isso. Bom, além disso, a gente tem também um carinha chamado CSS. O que é o CSS? Ele também é uma especificação, né, é uma capacidade que a gente tem de poder, junto com o HTML, fazer estilização desse conteúdo. Então, ou seja, quando eu vejo uma imagem, quando eu vejo um texto em negrito, quando eu vejo um texto maior, quando eu vejo cores, quando eu vejo animações, quando eu vejo cenários de sites ali, né, botões, emotions, enfim, tudo isso faz parte de uma estilização. E quem me permite fazer esse tipo de estilização é a capacidade do CSS, que também faz parte do browser conseguir interpretar. Então, se a gente for pegar aqui o nosso desenho, eu estou falando que o browser precisa saber o que é o HTTP, né, que é a forma como ele se comunica. Ele precisa também saber como
representar isso, né? Ou seja, essa informação, que é através do HTML. Ele precisa também, além de representar essa informação, ele precisa estilizar essa informação para que fique visualmente agradável, mais organizado, estruturado, que seria o nosso CSS, ok? E eu vou até colocar aqui de uma outra corzinha. E aí, por último, eu vou até puxar para cá, eu tenho o meu JavaScript, tá? Que seria, a gente pode chamar aqui de JS. O que eu quero dizer aqui então, galera? Que o browser ele tem várias capacidades aqui, e uma delas também é usar o JavaScript. Ou seja, o que acontece? Se eu consigo me comunicar, se eu consigo retornar uma informação e exibir, se eu consigo estilizar essa informação, agora tem uma única coisa que eu ainda não falei para vocês, que é como é que eu lido com as interações. Então, ou seja, quando você clica naquele botão e ele vai para aquela página, quando aquela página redireciona você para um outro lugar, quando você dá um play naquele vídeo, quando você acessa um site que tem alguma animação específica, quando você passa o mouse ali e aí basicamente acontece alguma ação na página, enfim, ou você está ali usando o celular também, enfim, usando o navegador, também tem esses atos, né? Toda a interação que você tem, né? Da página, da página web, né? Da estrutura dessa informação com você, quem lida com isso é o JavaScript. Então o JavaScript ele veio para trazer a parte da dinamicidade, ou seja, como é que eu torno, né? Com que esse conteúdo que está sendo entregue, está sendo estilizado, que está sendo padronizado, tem ali uma interação com o usuário, ou seja, quem é o usuário? Nós, que está acessando aquele conteúdo. Então o JavaScript surgiu para isso, surgiu para poder trabalhar justamente com essa parte de interação, justamente para trazer essa parte dinâmica, de eu clicar no botão e exibir alguma coisa, de eu passar para o lado e mudar a imagem, de eu passar o dedo para o lado e ele movimentar uma foto lá no meu feed de notícias e assim por diante, tá? Tudo isso faz parte e responsabilidade do JavaScript. E aí, se a gente sabe que o browser tem toda essa capacidade, ele tem um motorzinho, e esse motor ele é responsável por conseguir entender todos esses recursos que eu falei para vocês, e obviamente fala assim, cara, já que eu tenho uma linguagem, né, de programação que é o JavaScript, trabalhando para lidar com o usuário, quem é a aplicação que está de frente com o usuário? É o browser, ou seja, é o navegador. Então o JavaScript ele interage direto com o browser, seja ele o Google Chrome, o Opera, o Safari e assim por diante. Então quando você clica naquele botão e abre aquele pop-up, ou quando você faz qualquer ação, é o seu JavaScript lidando com o browser. Então, ou seja, esse motor é responsável por conseguir fazer essa comunicação. Então, no fim do dia, se você estiver sendo um desenvolvedor front-end, você vai estar escrevendo código JavaScript para poder fazer justamente essas interações. Ou seja, de criar um botão, de na hora que criar esse botão eu conseguir ter alguma ação e, perdão, e posteriormente ter um evento sendo disparado, uma ação sendo disparada e assim por diante. Então, essa é a lógica por trás de quando a gente está falando de um desenvolvimento web e, obviamente, a participação do JavaScript dentro desse contexto, tá bom? Então, com isso a gente basicamente passa ali a parte teórica do browser, ou seja, do nosso navegador rodando JavaScript. Bom, aí tem uma coisa muito importante, né? Eu expliquei sobre o lado do browser. O lado do browser, galera, só para trazer aqui para vocês, eu vou até colocar aqui como uma tagzinha, a gente acaba chamando de client-side. Ou seja, o que é o nosso client-side, galera? O nosso client-side quer dizer que é o nosso lado do cliente, ou seja, é o lado que está próximo do usuário. Então, quando eu estou falando do navegador, obviamente eu estou falando daquela aplicação que interage diretamente com o usuário. Então, você pelo celular, eu pelo meu computador e assim por diante, tá? É basicamente isso. Então, isso é o lado do que a gente chama de client-side. Também, que quando a gente quer trazer para um termo mais técnico, a gente fala que é o nosso front-end, beleza? Esse é o primeiro conceito que tem que ficar claro para vocês. O front-end é toda essa sopinha de letras aqui que eu falei para vocês, ou seja, é como que eu uso todos esses recursos que estão nesse desenho, obviamente, para poder fazer essa parte da interação, obviamente, com o usuário, ou seja, diretamente com o navegador, tá bom? Só que o browser, né, ou seja, o navegador, ele não consegue fazer nada sozinho, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, eu vou até reduzir um pouquinho mais aqui a minha visualização, ele precisa
fazer uma comunicação, tá? E eu vou criar aqui uma outra caixinha, que é o servidor, ou também conhecido como, deixa eu até, pegar aqui e falar que é o nosso server side. Então, o nosso server side. O que é o nosso server side, galera? É o lado do servidor. O que é o lado do servidor? É o lado que processa essas informações, que carrega essas informações, que entrega essas informações, que serve essas informações. Como assim, Rodrigo? Por exemplo, se você acessou uma rede social, você não fez um cadastro? Esse cadastro está onde? Está do lado de um servidor. Essas informações estão preenchidas de um lado de um servidor. Quando você vai lá, contrata, por exemplo, o Netflix e você vai assistir aquele filme, aquela sua série preferida, é porque algum servidor está te entregando aquele vídeo, está te entregando aquele filme, aquela série, né? Então, ou seja, não é o browser. Essa informação não está dentro do seu browser que você instalou no seu celular ou no browser que você está usando ali dentro do seu computador. Não, o browser está fazendo um processo de requisição para quem tem a informação. E aí, esse processo de requisição de quem tem informação é o momento onde eu falo que eu tenho o meu front-end se comunicando com o meu back-end. Então, aqui, vamos até deixar o nosso desenho um pouquinho mais claro. Aqui a gente pode falar que é o nosso back-end, ok? Bom, então, agora ficou um pouco mais claro, hein, galera? Porque assim, se eu sei que do lado das interações, né, que é o lado mais próximo do usuário, é o meu front-end, é o meu client-side, o lado que eu não consigo ver, o lado que eu não consigo saber o que está acontecendo, posso falar que são os bastidores disso, é o nosso back-end, é o nosso server-side. Então, ou seja, é o meu servidor ou é o servidor de alguma rede que eu me conectei que está me entregando aquele conteúdo. Então, por exemplo, quando você vai lá, por exemplo, coloca www.google.com, você está colocando o endereço de um servidor. E aí, se carrega o servidor, ou se o servidor retorna aquela busca que você pediu dentro do Google, é porque o Google foi lá, processou essa informação, tinha essa informação e devolveu para o seu browser. E aí isso torna as coisas conectáveis, né? Por isso que a gente fala que no fim do dia eu tenho um cliente tentando se conectar com um servidor para poder obter informação. E o ato de ter essa comunicação é o que a gente chama de internet, né? E a diferença é que eu tenho um browser acessando não só apenas um servidor, mas milhares de servidores para poder buscar uma informação, né? E posso ter servidor buscando informação de outro servidor e assim por diante. É o que a gente chama de rede de internet, tá? Então, o que torna isso possível, né, ser navegável é porque eu tenho vários servidores dispondo de informações, de realizando certas operações e entregando isso de forma com que os browsers consigam mostrar para a gente em forma de vídeo, em forma de imagem, em forma de texto, em forma de um portal, em forma de um aplicativo, em forma de uma notificação, enfim, de N formas hoje em dia que se dá esse tipo de informação, de comunicação, de conexão, tá? Então, isso aqui resolve pra gente muito claro e deixa muito clara a responsabilidade de cada um. Então, client-side responsável por fazer toda a parte de interação e de manipulação de recursos próximo do usuário, ou seja, especificamente do lado do browser, enfim, de quem está mais próximo do usuário. Back-end, que é o nosso server-side, fica responsável por processar informações, guardar informações, atualizar informações, servir informações, beleza? É basicamente isso daí. Com isso a gente pode flegar aqui também que a gente retomou o conceito do que é client-side, server-side e a gente já consegue fazer uma alusão de papéis e responsabilidades. Então quer dizer, professor, que quando eu estou falando de um front-end, é um cara que está atuando muito nessa parte, e quando eu estou falando de back-end, é um cara que está atuando muito desse outro lado aqui. Posso ter um back-end mexendo no front, um front mexendo no back-end? Sim, aí é o que a gente chama do conceito, né, do full stack, ou seja, que ele consegue passar por todos os níveis, ou seja, ou navegar tanto do front para o back quanto do back para o front. Esse é o conceito do full stack, por isso do full ali, né? E o stack é porque basicamente você está lidando com tecnologias e recursos distintos. Aqui do lado do servidor eu estou lidando com recursos do browser, do lado do browser eu estou lidando com capacidades e tecnologias para o browser, e do lado do servidor eu estou lidando com recursos e tecnologias para o servidor, tá bom?
Aqui, então, aonde o JavaScript entra? É que o JavaScript também, ele pode fazer essa comunicação aqui, galera. Eu posso ter aqui, da mesma forma que eu tenho aquela caixinha do JS do lado do browser, eu posso ter também o meu servidor usando o JavaScript. E aí, por isso que a gente fala que eu tenho JavaScript do lado do front e JavaScript do lado do back-end, porque eu consigo fazer rodar esse código, né, rodar essas informações usando essa linguagem de programação em ambos os lugares, entendeu? E qual é a vantagem disso? É justamente que o mesmo código que eu consigo rodar do lado do servidor, eu também consigo, na maioria das vezes, 70%, 80% das vezes, consigo também rodar do lado do meu front-end. Isso torna cada vez menos a barreira de ter que lidar com mais de uma linguagem, ou seja, antigamente você não tinha essa ideia de você com uma única linguagem conseguir olhar para dois mundos bem distintos. Você tinha que aprender duas linguagens. Você tinha que aprender o JavaScript para poder fazer as interações e você tinha que aprender uma outra linguagem para poder fazer os processamentos ali do lado do back-end. Usando ali agora o conceito do JavaScript para ambos os lados, eu consigo ter cada vez mais essa realidade de ser mais full, né? De ser algo muito mais conectável, porque eu consigo ter um código que é processado da mesma forma de um lado e do outro, né? O que muda necessariamente é a plataforma. Então, por exemplo, a plataforma do browser tem o próprio motor para lidar com o JavaScript e o servidor tem o seu, tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque aqui um outro ponto que a gente acaba falando é o JavaScript no back e no front, que é justamente isso que a gente acabou de falar. E aqui eu falo, vamos falar rapidamente sobre runtimes do JavaScript, que é o Node, Dino, Ban, tá? Eu não vou entrar muito no mérito agora, eu vou deixar isso lá para as últimas aulas finais, quando eu falo de frameworks e runtimes, mas só para dar uma palhinha para vocês, do lado do JavaScript, né? De exemplo, né? Quais são os exemplos que eu posso falar de JavaScript do lado do servidor? Do lado do servidor eu posso ter como exemplo o nosso amigo aqui, Node.js, tá bom? Como um runtime, ou seja, uma plataforma que roda o JavaScript. Do lado do browser, né? Eu posso ter outros carinhas que são específicos para o front-end. Então eu posso colocar aqui vamos colocar aqui rapidamente para ter anotado. Eu posso ter o nosso amigo React, eu posso ter o nosso amigo Vue.js, eu posso ter o nosso amigo Angular, né? Que seria o Angular. Deixa só um pouquinho maior aqui para ficar um pouco mais entendível. E esses caras aqui, tecnicamente, eles são específicos para lidar com JavaScript do lado da onde? Do browser. Então, ou seja, eu consigo rodar Angular do lado do servidor? Não. Eu consigo rodar React do lado do servidor? Não. Eu consigo rodar React do lado do browser? Sim. Eu consigo rodar Vue do lado do browser? Sim. Consigo rodar Angular do lado do browser? Sim, porque eles foram específicos para lidar com isso. Agora, por exemplo, se eu quiser rodar JavaScript do lado do servidor, eu vou precisar do quê? De um Node, como eu coloquei aqui, né? Eu especifiquei aqui. Deixa eu até colocar aqui. Eu poderia ter um Node, eu poderia ter um Dino, eu poderia ter um Ban, que são ferramentas equivalentes, ou melhor, plataformas equivalentes, né? Justamente para poder rodar ali com essa parte do carregamento do JavaScript do lado do servidor. Então, só deixar aqui conectado, só para vocês terem uma ideia de que se eu estiver falando, por exemplo, de back-end, eu posso falar justamente dessas plataformas aqui para poder lidar com o JavaScript. Se eu estiver falando de front-end, eu estou falando dessas plataformas aqui, ou melhor, né, desses frameworks e dessas bibliotecas, né? Porque a plataforma ela tende a ser um pouco maior e mais complexo, e aí a gente está falando desses caras aqui, tá bom? Bom, com isso também a gente lista esse outro ponto aqui. Bom, dentro da nossa ementa aqui, eu coloquei instalando o Node.js e rodando nosso primeiro código aqui usando o Node.js. Então, ou seja, na aula anterior, quando a gente clicou naquele inspecionar, a gente rodou o código JavaScript aqui, ó, do lado do browser. Mas a gente pode rodar todo esse código JavaScript aqui, do lado do servidor, ou seja, do lado da nossa máquina, usando diretamente um carinha, que é o Node. Mas para isso, para a gente poder chegar nesse cenário, eu vou fechar essa seção aqui, porque essa seção fecha o nosso
to learning, né, basicamente, que seria toda a parte mais introdutória e teórica, e aí a gente parte já para uma aula já que pode se derivar ali para um hands-on, para a gente poder começar a fazer isso daqui, tá bom? E aí a gente já começa a rodar os nossos códigos e a gente dá sequência ali para as nossas próximas aulas, tá bom? Então, vejo vocês aí, até a próxima. Valeu!